pessoal do quarto ano! Tudo jóia com vocês? Prontos para mais uma aula? Então vamos lá, aula de número 27. Hoje vamos conversar sobre medida de tempo. Você vai precisar do seu material básico aí para anotação, seu caderno, lápis, borracha, apontador e, se você tiver aí à mão, um calendário desse ano, um calendário de 2021. Enquanto você organiza aí seu espaço, providencia o calendário, você já pode fazer também o registro da abertura da nossa aula aí no seu caderno. Então coloque a data de hoje e o nosso conteúdo, medida de tempo. Joia? Um tempinho lá para vocês e já voltamos. Prontos? Preparados? Então, vamos começar a nossa aula. Relembrando a aula anterior, vocês conheceram lá junto com a professora Maria Tereza mais um dos problemas boborildos, não é verdade? Conheceram o Nhôdó, aquele que colecionava mágoas. Vocês viram que não é nada legal colecionar mágoas, né? Mas o Nhôdó fazia isso. E aí resolveram vários problemas matemáticos aí relacionados às coleções do Nhôdó. Em um deles, observem lá na tela, havia 5 envelopes, cada um deles com 24 mágoas, 24 relatórios de mágoas, né? E aí calcularam o total de relatórios, então, tanto utilizando o registro da multiplicação, 5 vezes 24 relatórios, chegando ao total de 120, quanto o registro da adição, adicionando 5 parcelas de 24. Joia? E, então, seguindo para a nossa conversa de hoje, medida de tempo, a primeira pergunta que surge é: o que é o tempo? Não é uma pergunta tão fácil de responder, né? O que é o tempo? Veja, é possível que você lembre de conversas do tipo: puxa, hoje o tempo está bom, e hoje o tempo está feio, está fechado, mas não é desse tipo de tempo que vamos conversar. Nesse caso, a fala estaria mais relacionada ao clima, ensolarado, nublado, não é mesmo? Não, o nosso tempo de hoje é outro. Vejam lá. Podemos dizer que o tempo é a duração dos acontecimentos e também o período em que os eventos acontecem. É o tempo da nossa vida, é o tempo do nosso dia a dia a passar. As marcações que fazemos, não é, para registrar esse tempo, essa é a nossa conversa. Para nos acompanhar, para começar as nossas reflexões a respeito desse tema, nós vamos iniciar com este livro chamado O Tempo. Vamos lá? O tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O tempo dá para contar, é só pegar um relógio e olhar. Mas isso não é o tempo, é só o tempo a passar. O tempo passa o tempo todo, passa sem parar. O tempo sempre vai para algum lugar. O tempo vai para o passado. O tempo é um bicho danado. O tempo da gente é agora. É o tempo presente e a gente nem sente.
O tempo presente vira passado. O tempo do depois é o futuro. O passado do futuro é o presente. Isso não tem furo. O tempo tem lugar no passado. Seu nome é lembrança. Todo mundo tem, até criança. O tempo que uma lembrança durar é o tempo que a gente desejar. A lembrança mora dentro de nós. É algo muito estranho que não tem tamanho. E por falar em lembrança, você se lembra do começo da história? Vá, refresque a memória. Você viu, o tempo passou e tudo continuou. O tempo não para 1 minuto, nem 1 segundo. É assim que acontece no mundo. Não podia ser diferente. Para falar sobre o tempo, algo assim tão que não é palpável, né? Que nos passa aí ao longo da vida tão rapidamente. Precisávamos de uma história que nos trouxesse essa reflexão. O tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. Percebam que medida de tempo é um pouco diferente das outras medidas que costumamos aprender aí. Por exemplo, medida de comprimento. Se fôssemos medir o comprimento desta mesa, pegaríamos aí uma fita métrica ou um outro instrumento de medida e conseguimos ver o que estamos medindo, mas com o tempo, não dá para pegar, é diferente, né? Agora, como é que nós sabemos que o tempo está passando? Muitas vezes nós sentimos a passagem do tempo. E para perceber isso, nós vamos fazer 2 atividades, 2 desafios, na verdade. Veja só. No primeiro desafio, vocês vão ficar em uma posição determinada aqui durante todo o tempo que a música transcorrer. Ao final da música, aí vamos tentar estimar quanto tempo terá se passado. Vejam lá. Primeiro desafio, braços erguidos. Vamos lá? Levantem-se e agora braços erguidos. Nessa posição, sem abaixar os braços, vocês vão ficar durante o tempo em que a música estiver tocando. Ao final, vamos tentar dar um palpite aí de quanto tempo se passou. Prontos? Começamos? 1, 2, 3, vamos lá! Ufa! Gente, eu acho que passou muito tempo. Eu tô com os braços até doendo. E vocês? Nossa, quanto tempo vocês acham que se passou aí enquanto a gente estava com os braços erguidos? 2 minutos? Eu acho que uns 5 minutos. 2? Mais ou menos, vocês acham? Bom, vamos ver. Vamos dar o nosso palpite, registre aí o que você acha, quanto tempo se passou. E agora, um segundo desafio, muito parecido com o primeiro, só que agora a posição é outra. Novamente em pé, vamos lá? Mãos na cintura, nessa posição, até a música acabar. Vamos lá!
Pronto. Não sei vocês, mas eu tive a impressão que dessa vez foi menos tempo. O que vocês acham? Em qual momento se passou mais tempo? No desafio 1, com os braços erguidos, ou no desafio 2, com as mãos na cintura? 1? 2? Ah, eu tenho uma notícia para vocês, olha lá. Foi exatamente o mesmo tempo. Ficamos 1 minuto em cada posição. Mas é comum que a sensação da passagem do tempo seja diferente. Muitas vezes, em situações mais prazerosas, em posições mais confortáveis, temos a impressão de que o tempo passou mais rápido. No recreio, por exemplo, não é? Agora, em outras situações parece que demora a passar, não é verdade? Mas vejam, a gente não pode ficar na base da sensação, eu acho que passou mais ou menos tempo. É preciso, na nossa organização social, que consigamos determinar exatamente quanto tempo se passou. Então, nós precisamos desenvolver aí meios de registrar essa passagem do tempo. Observar e registrar. E como é que fazemos isso? Sim, instrumentos aí. Então, o homem organizou o tempo aí, as frações do tempo, utilizando calendários, dividindo o tempo em anos, meses, semanas, dias e também no horário, não é? Relógios digitais, como os do celular, por exemplo, né? Relógios analógicos, que são os relógios de ponteiro, observem ali na tela, cronômetros, quando queremos tratar de tempos menores, de segundos, de décimos de segundos. E também ainda um instrumento mais antigo foi a ampulheta, olhem lá no cantinho da tela. A ampulheta era utilizada como registro aí da passagem do tempo quando se virava, normalmente com areia ali na parte de dentro do vidro, o tempo que decorria até que toda a areia escoasse, não é? Registrava, determinava um certo intervalo fixo de tempo. Eu tenho aqui um exemplo mais moderno de ampulheta, embora seja um instrumento antigo, não é? Essa ampulheta aqui não é com areia, ela é com líquido colorido. Então, como é que ela funciona? Nós viramos a ampulheta e acompanhamos, assim como lá naqueles modelos com areia, não é? Quanto tempo levava para toda a areia escoar para a parte de baixo? Nesse modelo aqui, nesse formato, é com líquido. Quando ela tiver todo o líquido rosa estiver na parte de baixo, terá se passado 1 minuto. Joia? Interessante, né? Então, vamos continuar nossa conversa. Ao longo dos séculos, a humanidade utilizou diferentes maneiras de registrar a passagem do tempo. Essas formas mudavam de acordo com os conhecimentos disponíveis e as necessidades de cada época. Então, percebam que as invenções, as criações humanas, sociais, as descobertas, elas vêm acontecendo ao longo do tempo e continuam. Certamente é muita coisa que ainda desconhecemos, não é? Como é que a humanidade fazia antes da existência aí dos relógios, antes da organização dos calendários, não é? Para conseguir perceber e registrar essa passagem do tempo. Dá uma olhadinha ali na tela. Podemos perceber a passagem do tempo a partir da natureza. Os ciclos da natureza foram a primeira maneira que a humanidade conseguiu para observar o tempo passando. Olha essa imagem ali. O que vocês conseguem perceber? Percebam que é o mesmo local, porém, em cada um dos quadros, em cada uma das imagens, ela muda um pouquinho. Na primeira estão bem floridas as árvores, na segunda verdinhas, na terceira
amareladas, com folhas caídas ao chão, e na última, nem folhas tem. Tudo branco, lembra a neve, né? O que será que lembra essas imagens? Isso mesmo, as estações do ano, que se repetem. É um ciclo da natureza. A cada ano, novamente, essa mesma paisagem deve se repetir. Joia? Bem, quantas são as estações do ano? Lembra-se? Primavera, verão, isso, outono e inverno. Temos 4 estações do ano. Quanto tempo será que dura cada estação? Vamos pensar? A duração das estações é a mesma. Eu sei o que você pensou, hein? Se você é daqueles que gosta muito do verão, pode ser que você tenha a impressão que o verão passa mais rápido que as outras estações, mas não é verdade. Todas têm a mesma duração. Vejam, se o mês, a nossa organização, aí o calendário que utilizamos é dividido em 12 meses, e nós temos 4 estações de mesma duração. Ao dividir esses 12 meses em 4 partes, correspondente às 4 estações, teremos o resultado 3. São 3 meses de duração para cada estação do ano. E qual é a sua estação do ano preferida? Qual? A minha é a primavera. Gosto muito da primavera, inclusive é a estação em que é marcada a data do meu aniversário também, acontece na primavera. Quantas dessas estações aí que você mencionou ser a sua favorita, você já viveu? Compreendeu a pergunta? Você já ouviu alguém perguntar para um aniversariante: "Ah, parabéns, quantas primaveras?" O que será que essa pergunta quer dizer? Quer dizer quantos anos de vida você já viveu? Qual é a sua idade? Não é? Percebam que como esse ciclo das estações do ano faz com que cada estação ocorra uma vez a cada ano, assim como os nossos aniversários, não é? É comum a gente marcar, fazer essa pergunta. Então, alguém com 10 anos de idade, por exemplo, já viveu 10 primaveras, 10 verões, 10 invernos e assim por diante. Joia? Olhem lá. Além das estações do ano, um outro ciclo da natureza que também auxiliou muito a humanidade aí ao longo do tempo e ainda hoje traz marcas na nossa sociedade são as fases da Lua. Você conhece quais são as fases da Lua? Crescente, lua cheia, minguante e nova. É o mesmo astro, é o satélite natural da Terra, mas conforme a posição em que esse astro se encontra no universo, dentro do ciclo, né, de movimentação que ele tem, nós conseguimos visualizar aqui da Terra em formatos diferentes e aí damos o nome aí das fases da Lua. Olha que no calendário que nós temos ali na tela, tem marcadas as datas de início de cada fase da Lua. No dia 2, fase minguante. No dia 10, a Lua nova. Dia 18, Lua crescente. E dia 24, a Lua cheia. Se você pegou um calendário aí no início da aula, dá uma olhadinha nele também, se traz alguma marcação correspondente às fases da Lua. Essas fases ainda trazem muita influência no nosso dia a dia. Já foram um fator decisivo aí para se definir época de plantio e colheita. Ainda influencia muito, por exemplo, no movimento das marés. Dizem até que no ritmo de crescimento dos cabelos. Olha, são muitas as ideias a respeito da Lua. Olha lá. Para além dessas referências com base nos ciclos da natureza, nós temos as nossas organizações sociais. A principal delas é o calendário. O calendário é muito importante no nosso dia a dia. Temos as nossas agendas, temos a nossa organização do ano, dos dias da semana. E esse nosso calendário
Nem sempre foi assim. É um desenvolvimento que veio acontecendo ao longo do tempo. Nesse formato que vocês estão vendo ali na tela, que conhecemos da divisão em 12 meses, né? Ele é utilizado desde 1582. Não é utilizado desde sempre, né? Houve um momento, 1582, em que ele se definiu da forma como é utilizado hoje. Chama-se calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório XIII, que foi quem definiu aí e apresentou esse formato do calendário. Nesse calendário, um ano é dividido em 365 ou 366 dias. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os dias organizados em 12 meses, as semanas organizadas em 7 dias. Bem, agora, por que 365 dias? Será que foi definido um número aleatório, um número qualquer? Não! Novamente aí a influência da observação, como é importante sermos observadores curiosos, não? A observação da natureza, olhem lá. Um ano, esses 365 dias, é o tempo que o planeta Terra demora para dar uma volta completa ao redor do Sol. Contando em dias, esse tempo seria aproximadamente 365 dias e 6 horas. Medições, na realidade, sempre tem algum errinho de precisão. Não seria diferente quando se trata de medições aí a nível tão grande do universo. A Terra não demora exatamente 365 dias para dar essa volta. Uma aproximação que é utilizada hoje em dia, mas que também não é tão precisa, tão exata, é essa, que leva 365 dias e 6 horas. Agora, percebam o que acontece com a questão das 6 horas a mais. Então, imagine que no primeiro ano, nomeamos ali de ano 1, a Terra levou 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol e mais 6 horas. No ano seguinte, outros 365 dias e mais 6 horas. No ano 3, 365 dias e 6 horas. E novamente, no ano 4, 365 dias e 6 horas. De acordo com o nosso calendário gregoriano que utilizamos hoje em dia, essas 6 horas de diferença se acumulam ao longo de 4 anos, para que, então, sejam compensadas com o que chamamos de ano bissexto. Quando o ano tem um dia a mais. No mês de fevereiro, que habitualmente está organizado ali em seus 28 dias, a cada 4 anos, ele tem 29 dias. É essa compensação das 6 horas a mais a cada ano. Interessante, né? Então, olha só, para ajudar a refletir aí. No ano de 2020, olha lá o calendário de fevereiro do ano de 2020. Quantos dias fevereiro teve? 29. O ano de 2020 foi um ano bissexto, ou seja, fevereiro teve 29 dias. Qual será o próximo ano bissexto? Ou seja, quando será que fevereiro terá novamente 29 dias? Vamos pensar? Em 2020, ok, a diferença estava zerada. Em 2021, serão acumuladas aquelas 6 horas a mais. Em 2022, outras 6 horas. 2023, 2024. 4 vezes 6 horas, 24 horas. Portanto, 2021, 22, 23, 2024, essa compensação vai acontecer novamente. Teremos um ano bissexto. Vamos lá? Então, vamos
resolver alguns desafios aí relacionados com essa organização de tempo com o calendário. Desafio 1. A estudante Júlia, do quarto ano B, faz aniversário no dia 22 de julho. No ano passado, 2 semanas antes, ela viajou de férias com sua família e retornou uma semana após o dia de seu aniversário. Que dia do mês e da semana Júlia foi viajar? E em que dia ela retornou da viagem? Então vamos ver lá. Observando no calendário, o nosso aqui, como ele se referiu ao ano passado, vamos analisar no calendário de julho do ano passado. Olha lá. Então, marcada a data do dia 22, vamos ver quando será, em que dia será que cairá 2 semanas antes dessa data. Vamos conferir? Bem, era uma quarta-feira, dia 22. Uma semana, ou seja, 7 dias antes, foi dia 15. Dia 15 é uma quarta-feira também. Cada semana tem 7 dias, então vamos retroceder mais 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias novamente. Temos o dia 8. Se calculássemos direto 22 menos 14, chegaríamos ao total de 8 também. Por que 14? Porque o problema mencionava 2 semanas, 2 vezes 7 dias, 14, né? Olha lá, a Júlia viajou dia 8 de julho, numa quarta-feira, 2 semanas antes do seu aniversário, que foi dia 22. E a próxima pergunta? Olha lá. Lembra-se que ela retornou 7 dias depois, uma semana depois, né? Que dia vai cair da semana? Confira lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias depois, exatamente uma semana depois, o dia da semana é o mesmo. Se era uma quarta-feira o aniversário, dia 22, 7 dias após, também será uma quarta-feira, dia 29. Olha lá, 22 mais 7 é 29. Júlia retornou da viagem dia 29 de julho, uma quarta-feira. Ok? Desafio 2. Ao construir com sua turma o gráfico dos aniversariantes, a professora Marlene descobriu que ela e João fazem aniversário no mesmo mês, isso é, em junho. O aniversário de João é 13 dias depois do aniversário da professora. Se neste ano o aniversário da professora Marlene será em um domingo, em que dia da semana será o aniversário de João? Que problema intrigante. Parece que está faltando alguma informação, não? Não temos exatamente qual é o dia do aniversário, nem da professora e nem do João. Só sabemos que ambos fazem aniversário em junho e que a diferença entre as duas datas é de 13 dias. Olha lá. Vamos analisar o calendário do mês de junho. De acordo com o enunciado do nosso problema, o aniversário da professora vai cair em um domingo. Então, olhando para o calendário de junho, percebemos que temos, a princípio, 4 opções para a data de aniversário da professora. Poderia ser no dia 6 de junho, ou quem sabe no dia 13, dia 20 ou dia 27 de junho. São essas 4 opções. Porém, o problema também nos trouxe a informação de que o aniversário de João vai acontecer 13 dias após. E que os 2 aniversários devem ser dias do mês de junho. Então, imagine que o aniversário da professora Marlene fosse dia 27. 13 dias após o dia 27, ainda estaríamos no mês de junho? Não, não mais. Esta data, portanto, está eliminada. Quem sabe dia 20? Um domingo, dia 20. 20 com mais 13 dias. Será que ainda estaríamos no mês de junho? Também não. Já estaríamos em julho. Portanto,
também não é dia 20. Ficamos assim com duas alternativas. Pode ser no dia 6 de junho, pode ser no dia 13 de junho, o aniversário da professora. Agora, e o aniversário do João? Vamos pegar lá, a partir do dia 13, por exemplo. Se contássemos 14 dias, lembram-se que vimos no desafio anterior? 2 semanas depois, 14 dias, olhem lá no calendário. Em que dia estaríamos? 2 semanas, 14 dias após o dia 13. Isso, estaríamos no dia 27, não é? Mas o aniversário do João não é 14 dias após, é só 13. Tira um a menos, então, um dia a menos do dia 27 será dia 26. Olha o dia da semana do dia 26. Ah, é um sábado. Será que o aniversário do João é no sábado? Olha, tínhamos ainda uma outra possibilidade, do aniversário da professora Marlene cair no dia 6, ser no dia 6 de junho. Vamos contar novamente 2 semanas a partir do dia 6? Olha de novo lá no calendário. Então, a partir do dia 6, uma semana depois, 7 dias depois, seria dia 13. 2 semanas, 14 dias depois, seria dia 20. Mas lembre-se, não eram 14, o aniversário do João era 13 dias depois da professora. Volta um dia em relação ao dia 20, dia 19, sábado também. Então, de uma forma ou de outra, temos garantido. O aniversário do João este ano vai cair num sábado. Bacana, não? Nem todos os problemas de matemática envolvem cálculos exatos. Muitos têm a ver apenas com o raciocínio. Vejam só, agora nós temos outras divisões do tempo ali. Podemos falar das frações do tempo em quinzenas, 15 dias, bimestre, já ouviu essa expressão? Significa 2 meses, trimestre, 3 meses, uma década, 10 anos, e século, 100 anos. Puxa, é bastante tempo, né? E são várias as expressões que a gente utiliza conforme a necessidade. Joia? É interessante conhecer essas diferentes nomenclaturas aí dos intervalos de tempo. Olhem lá. O passado do futuro é o presente. Puxa, lembra-se que na história, ali no livro que lemos no início da aula, ele mencionou essa passagem? O que será que quer dizer? Imagine ali, olhe na tela, uma linha do tempo. Ali você tem passado, coisas que já aconteceram há muito tempo ou há pouco tempo. 2 anos, no ano passado, há um mês, ontem. A partir de hoje temos o presente. E mais à frente aí, coisas que virão, estão no nosso futuro. Essa linha do tempo, uma organização em linha do tempo, muitas vezes pode ser também uma estratégia para resolver problemas aqui na aula de matemática, sabia? Olhem lá, vejam um exemplo. Leia as informações sobre os 3 primos, Paulo, Carlos e Alisson, e descubra a idade de cada um. Paulo nasceu em 1995. Carlos nasceu meia década depois de Paulo. Alisson nasceu uma década depois de Paulo. No ano de 2020, Alisson completou 15 anos. Uau! Quantas informações! Então, vamos tentar organizá-las, quem sabe usando a estratégia da linha do tempo? Vamos lá? Aliás, vejam que as dicas são relacionadas à década aí, né? Quantos anos formam uma década mesmo? Isso aí, 10 anos. Então vamos lá. Primeira informação, Paulo nasceu em 1995. Já vamos registrando ali o nosso ponto de partida na nossa linha do tempo. O Carlos, meia década depois. Opa, se uma década é formada por 10 anos, meia década, metade de uma década, é formado por
5 anos. Então, 1995 mais 5 anos, afinal, ele nasceu depois do Paulo. Chegamos a 2000. Carlos nasceu no ano 2000. Alisson nasceu uma década depois do Paulo. Uma década, acrescentamos 10 anos. 1995, a data de nascimento do Paulo, mais 10 anos, 2005. Joia? Então vamos analisar agora qual é a idade de cada um deles. Puxa, poderíamos fazer esse cálculo utilizando a ideia da subtração. Pegaríamos o ano atual e subtrairíamos o ano de nascimento. Assim, fazendo cada um dos 3 cálculos, conseguiríamos chegar à idade. Mas nós vamos aqui usar essa estratégia da reta numérica. Acompanhem lá. O primeiro que nós vamos determinar a idade é o Alisson. Se o Alisson nasceu em 2005, percebam, vocês já tiveram aula de reta numérica, de quanto em quanto está aumentando ali a numeração correspondente aos anos nessa reta numérica. 1995, 2000, 2005, 2010, há um padrão. Isso aí, de 5 em 5 anos. Então vamos ver, de 2005 para 2010 já seriam 5 anos. De 2010 para 2015, mais 5 anos. De 2015 para 2020, mais 5 anos. E assim teríamos 15 anos. Isso chegando até 2020. Em que ano estamos? Quanto ainda teríamos que acrescentar? Já voltamos a falar sobre isso. Agora o Carlos, olhe lá. De 2000 para chegar, vamos contar até 2020? Depois nós analisamos esse um ano a mais. De 2000, percebam que o Carlos, ele é só 5 anos de diferença, 5 anos mais velho, nasceu 5 anos antes do Alisson, né? Então, ao invés de 15 anos que o Alisson teria em 2020, o Carlos teria 20 anos, 5 anos a mais. O mesmo para o Paulo, 5 anos a mais do que o Carlos, portanto, 25 anos. 15 anos, 20 anos, 25 anos. Vamos ver? Na ordem, olha aqui, em 2021, quais são as idades do Paulo, do Carlos e do Alisson? Nessa ordem, olhem lá. Lembra-se que nós encontramos qual valor para o Paulo? 25, né? Isso em 2020. Em 2021, qual é a idade dele? Um ano a mais, 26. Então, olhem lá, nós temos a segunda alternativa. Um ano a mais do que aquelas idades que tínhamos obtido na reta numérica. 26, 21 e 16 anos. Joia? Agora é com você. Veja só. Desenhe uma linha do tempo iniciando pelo seu ano de nascimento. Inclua alguns acontecimentos. Por exemplo, o ano em que começou a ir à escola, o ano em que nasceu um irmão ou irmã, o ano em que aprendeu a andar de bicicleta, algum acontecimento marcante aí para você. E termine com uma reflexão. O que você imagina estar fazendo daqui a uma década? Reflexão interessante, hein? Um bom exercício aí. Então, pode anotar lá no seu caderno, minha linha do tempo, traçar uma linha, registrar seu ano de nascimento, registre o ano atual e pode incluir aí alguns acontecimentos no meio do caminho. Joia? Um tempinho lá para vocês fazerem esse registro.
Prontos lá? Linha do tempo pronta? Não, né? É um exercício para se fazer com mais tempo. Você pode só preparar a estrutura aí no seu caderno e depois se debruçar mais sobre essa tarefa, ok? Olha lá. E quanto aos intervalos de tempo ao longo de um dia? Puxa, é verdade, além dos anos, séculos, quinzenas aí que comentamos, não é? Temos todo um estudo sobre a divisão do dia em horas, minutos e segundos, mas esse é um assunto para uma outra aula. O que aprendemos hoje, então? Diferentes maneiras de registrar, de perceber, inclusive, a passagem do tempo. Falamos sobre os ciclos da natureza, a noite e o dia, as estações do ano, as fases da lua, os movimentos dos astros, né? E também lembramos de algumas organizações do tempo em quinzenas, ano, década e século. Joia? Então, por hoje era isso. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!